Fala pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite. Não sei que horas você está assistindo esta videoaula, mas bom dia, boa tarde, boa noite para você. Bom, eu me chamo Paulo Henrique, mas você vai me chamar de PH, certo? Então eu deixo você me chamar de PH, pode chamar de professor PH. Nós vamos caminhar junto nessa jornada da aprovação. Junto comigo e junto com você, nós vamos trilhar esses caminhos aí, nada tortuosos, mas muito gratificantes, correto? E nós caminharemos na jornada, na estrada chamada língua portuguesa, ok? Nós caminharemos tanto na morfologia quanto na morfossintaxe. É a jornada mais linda que você vai trilhar. E daqui a pouquíssimo tempo você vai lembrar e vai dizer: bons tempos, os tempos que eu estudava português nesta vida, ok? Então nós vamos caminhar juntos, é um prazer estar com vocês. E para quem está iniciando ou para quem já está nessa jornada há muito tempo, só tenho uma palavra para você: continue, beleza? Continue. Não desista, é possível, é muito possível. A jornada da aprovação é extremamente possível, ok? Nós vamos então trilhar a jornada do português e eu estou te convidando para me dar a mão, porque nós vamos juntos na jornada chamada sintaxe, ok? Para você que quer acompanhar um pouco mais de português, você pode ir me acompanhar lá no meu Instagram, correto? No meu Instagram, você consegue me acompanhar, @profesph. Lá eu vou falar um pouquinho de português, beleza? Ok? Então vamos lá comigo. Eu quero que você se acomode aí na cadeira, porque a nossa aula é extremamente importante. Este conteúdo não é um conteúdo simples, ok? Não é um conteúdo que você vai ver uma videoaula e vai aprender tudo. Se for necessário, dá uma pausa aqui embaixo, ou aqui do lado, ou aqui do outro lado, ou aqui em cima. Não sei. Se for necessário, dá uma pausa, volta um pouquinho e leia, ou escreva, ou assista, ou ouça de novo, ok? Beleza? Então vamos comigo primeiro, entendendo o que é a sintaxe, um conteúdo que cai muito nas provas de concurso, ok? Vamos entender o que é a sintaxe, essa parte linda do português. Vamos lá, comigo. Então, sintaxe nada mais é do que, deixa eu pegar o meu marca-texto aqui, sintaxe nada mais é do que a parte da gramática, aquela partezinha mais indo para o final da gramática, que vai cuidar do quê? Da ordem, da função. Lá, quando eu falar de morfologia para você, eu vou diferenciar o que é função e o que é classe de uma palavra, ok? Então, de novo, sintaxe é a parte do meu conteúdo gramatical que eu vou estudar sobre a função, sobre a organização. Quando eu falo de organização, isso aqui você sabe, porque você faz no dia a dia. Quando você senta aqui para estudar, ou no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua faculdade, ou na família mesmo, você não fala assim, ó, você não chama os seus filhos assim, ó, vem, João, almoçar, pá. Não, você tem uma ordem, você não fala, ó, vem, dá, para, almoçar, vem. Não, você tem uma organização. Você não pega essa frase que eu coloquei aqui, ó, deixa eu mudar a cor para ficar mais didático para você. Você não vai pegar essa frase aqui e simplesmente falar: PH, alunos, os da próximo classificarão o seu concurso para neste. Olha só, isso aqui demonstra para nós o quê? Uma organização? Não. Uma ordem de organização? Não. Não tem organização nenhuma aqui, certo? O que há aqui nesta frase? Uma total desorganização. A sintaxe vem para falar assim, ó, nós precisamos, camarada, organizar isso aqui.
como que nós vamos organizar isso aqui? Nós diremos, ó, para o próximo concurso, neste ano, os alunos do Pestana ou os alunos do PH se classificarão. Os alunos daquele professor se classificarão. É importante eu mencionar para você, olha só, que cada uma destas frases que estão aqui estão organizadas de uma forma. Então, preste atenção. Eu tenho como organizar a minha oração, a minha frase, o meu período. 3 nomes, frase, oração e período, que eu vou te explicar já já. Eu tenho como organizar isso de diversas formas. Mas perceba que todas essas 3 formas que eu organizei aqui, todas elas há sentido. Há uma organização, ok? Então, observe que eu disse a mesma coisa da frase 1, mas olha, de uma maneira diferente na frase 2 e na frase 3. Neste ano, os alunos do Pestana se classificarão para o próximo concurso. Vou dizer de uma forma ainda mais diferente. Os alunos do Pestana, neste ano, se classificarão para o próximo concurso. Então, observe que 3 formas diferentes para uma única frase, uma única ideia. Então, eu preciso entender que a parte da gramática que trata dessa organização, de estruturar a frase de maneira correta, é a sintaxe. É por isso que eu digo que eu tenho uma expressãozinha no português que chama estrutura sintática. O que é a estrutura sintática? É a organização da minha frase, da minha oração ou do meu período. Eu também vou ter aqui nessas frases a função de cada uma destas palavras. Então, eu vou organizar essas frases e a prova vai, por exemplo, grifar para você e vai falar assim, ó, classificarão, jovem. Eu quero saber a função sintática de classificarão, ou eu quero saber a função sintática aqui, ó, de alunos do Pestana, certo? E você vai ter que me dizer qual que é a função sintática, beleza? Então, muita atenção, porque a partir de agora nós caminharemos rumo à aprovação, mas para isso nós precisaremos passar pela sintaxe, pela estrutura sintática e pela análise sintática, ok? Vamos lá, comigo. Quando eu digo para você esta oração aqui, por exemplo, eu pego este exercício, que é muito comum nas provas, um exercício simples, e é legal que esse exercício, ele pegou, deixa eu mudar a minha caneta aqui, ele colocou nesse exercício simplesmente o hino nacional. E ele disse, ó, o segmento inicial do nosso hino nacional diz o seguinte, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico, o brado retumbante. E ele pergunta, se colocados na ordem direta, os termos desses 2 versos estariam assim dispostos. O que ele está dizendo para nós? Olha só, observe. Dentro de uma estrutura sintática, eu tenho a estrutura que eu chamo de direta, correto? E eu tenho a estrutura que eu chamo de indireta. O que é isso? Estrutura direta e estrutura indireta. Deixa eu escrever bonitinho para você, para que você consiga entender. Ó, então eu tenho a estrutura indireta. Agora melhorou, né, amigo? Passar no concurso com a letra ruim de professor não dá, né? Vamos lá. Então, observa o seguinte, ó. O que é a estrutura direta de uma oração? A oração que começa com o sujeito, eu acrescento o meu verbo e depois eu coloco o complemento, certo? O complemento desse verbo, que eu vou chamar aqui de predicado, certo? Essa é a estrutura natural, direta de uma oração. O que é a estrutura indireta de uma oração? Quando eu desorganizo
a função ou desorganizo os elementos, os termos da oração, porém eu não tiro o sentido dela. Então, ó, eu posso começar pelo meu complemento, certo? Eu sigo para o sujeito e depois eu vou para o verbo, por exemplo. Eu alterei, ou eu posso começar pelo verbo, depois o complemento, depois o sujeito. Observa aqui nesta frase anterior, no slide anterior, nós dissemos, ó, para o próximo concurso, neste ano, os alunos do Pestana se classificarão. Faça comigo uma análise sintática. Vamos fazer uma análise sintática para descobrir se essa oração está na ordem direta ou na ordem inversa, tá? Olha só. Qual que é o verbo nessa primeira frase? O verbo está aqui, ó. Classificarão, ok? Esse verbo, deixa eu colocar isso em uma cor mais viva. Este verbo, ele é um verbo que pede um sujeito. Então, meu verbo está aqui, correto? Quem é que se classificarão? Ó, os alunos de Pestana. Então, esse aqui é o meu sujeito, certo? Quem se classifica em algo ou para algo. Qual que é o complemento do meu verbo? Está aqui, ó, o complemento, certo? Então, preste atenção. Preste atenção. Essa estrutura aqui está na ordem direta ou na ordem indireta? É óbvio que essa primeira frase está na ordem indireta, óbvio. Por quê? Eu não estou colocando sujeito, verbo e seu complemento, seu predicado, ok? Então, tudo o que foge dessa estrutura, sujeito, verbo, complemento, está na ordem inversa. Volta aqui. Ele quer que você acrescente, ou na verdade, apresente a alternativa que coloca o hino nacional, esses dois trechos, que coloque o hino nacional na ordem direta, porque está na ordem indireta. Então, ele quer o seguinte, ó, a ordem direta, meu filho, aqui, ó, que eu estou te pedindo, tem que ser essa aqui, ó, sujeito, verbo e seu complemento. Vamos encontrar essa ordem fazendo o quê? A análise desse trecho. Olha só. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Vamos achar o verbo. Primeiro de tudo, acho o verbo. Quem é o verbo aqui? Opa, achei o meu verbo, amigos. O meu verbo nada mais é... Essa canetinha tem que andar aqui junto comigo, né? E eu que sou lento, tá? Não é a caneta, viu, gente? Aqui, ó. Olha o verbo. Ouviram, certo? Eu faço a pergunta para o verbo. Quem é que ouviram? De um povo heróico? Não. Será que o brado retumbante que ouviu? Não. Quem é o sujeito da minha oração? Nada mais, nada menos de quem? As margens plácidas de onde? Do Ipiranga. Até aqui está na ordem indireta. Ó, as margens plácidas do Ipiranga ouviram. Quem ouve, ouve algo. Ouviram o quê? Ouviram o brado retumbante de quem? De um povo heróico. Então, qual que é a ordem direta do nosso hino nacional, dos primeiros trechos do hino nacional? Ó, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico, né? Alternativa A, beleza? Então, o concurso, a prova pode perguntar para nós qual que é a ordem direta. Percebam que eu nem entrei em conceitos, né, de frase, de oração, de período, de sujeito, de predicado, nem falei desses conceitos. Eu só comecei sintaxe falando da ordem de uma oração, certo? E o concurso, a prova, pode pedir para nós para colocar um trecho do texto, um trecho de uma música, um trecho do hino nacional na ordem direta ou
pode pedir que a gente descubra se aquele trecho está na ordem direta ou na ordem inversa. Beleza? Ok? Sabendo o que é ordem direta e o que é ordem inversa, nós vamos partir para a segunda parte desta aula, ok? Você está comigo? Se você está comigo, levante a mão aí e diga, eu estou com você, PH. Ou vai lá no meu Instagram e fala assim, ó, pega e comenta na última foto assim, eu estou com você, PH, para eu saber que você está estudando português. E lembrando o seguinte, a qualquer momento, se você tiver dúvida, procure o meu Instagram, tá aqui embaixo, ó, bem ali, ou desse lado de cá. Não sei para que lado eu estou apontando, para esse ou para aquele? Para aquele, né? Não, para aquele. Gente, sou péssimo com isso, né? Percebe-se. Então, para aquele lado lá, certo? Tem o meu arroba, beleza? E aí você vai me fazer uma pergunta lá se você tiver dúvida. Lembre-se, a dúvida é válida, permanecer com ela que não é. Ok? A dúvida é válida, então vai e procure. Você tem acesso ao professor. Então vai lá e pergunte, ok? Então vamos lá. A segunda parte da nossa aula é o conceito de frase, oração e período. Conceito de frase, oração e período, ok? Vamos lá. O que a gramática diz para nós que é frase? Frase é tudo aquilo que tem sentido. Ah, PH, mas não é o que você escreveu aqui. Eu falei da forma informal e escrevi da forma formal, bonita. Ó, frase é qualquer enunciado, seja ele curto ou seja ele longo, que estabelece comunicação. Que estabelece comunicação nada mais é que faça sentido. Certo? Que faça sentido. Beleza? Então, frase é sentido. Toda frase deve ser inteligível, ou seja, de novo, tem que fazer sentido. Tradicionalmente, uma frase pode ser ou uma frase nominal ou uma frase verbal. O que é uma frase nominal? Ela não contém verbos, ok? Então, olha só, frases nominais não contêm, escreve isso aí, não contém verbo. E o que é uma frase verbal? Contém o que, gente? Ela é verbal. Então, contém o quê? Contém verbo, obviamente, né, amigo? Ó, presta atenção. Vamos ler essas frases aqui. O Cruzeiro perde para o Atlético. O Cruzeiro perde para o Atlético. Vamos achar um verbo aí. Tem verbo? Tem verbo. Perfeito. Antes de eu achar o verbo, eu tenho que me perguntar, isso faz sentido? Eu entendi o que está escrito aqui? É claro que eu entendi. O time Cruzeiro perde para o time Atlético. Perfeito. Então, isso aqui tem sentido. Se tem sentido, amigos, é porque isso é frase. Agora eu preciso descobrir se isso é uma frase nominal ou se é uma frase verbal. Tem verbo? Tem verbo aqui, o verbo. Ó, o verbo está aqui. Se tem verbo, é porque é uma frase o quê? Verbal. Agora aqui, ó. E agora, com o galo na frente da tabela? E agora, com o galo na frente da tabela? Um jogador olha para o outro e diz, beleza, o Cruzeiro perdeu para o Atlético. E agora, com o galo na frente da tabela? Percebam o seguinte, tem sentido? Perfeitamente, tem sentido. A questão aqui é, tem verbo nessa frase? Não tem verbo nessa frase. Se não tem verbo, tem sentido. Mas não tem verbo, isso quer dizer que é uma frase o que, gente? Nominal. Observem o seguinte, para ser frase, não precisa ter muitas palavras. Se eu chego na porta do hospital ou na sala de espera, e está escrito assim, ó, na sala de espera, silêncio. Você entendeu? Você entendeu que naquele ambiente eu não posso falar alto. Eu preciso fazer o quê? Silêncio.
Se alguém no prédio em que você está, aqui no nosso estúdio, se alguém chega ali na porta para mim e fala assim, ó, fogo, 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 eu entendi? Eu largo tudo aqui e saio correndo. Por quê? Porque eu entendi que alguma coisa está pegando fogo. Então, observem que essas duas frases aqui, elas são frases sim. Por quê? Elas têm sentido. Elas não têm verbo, então elas são frases o quê? Nominais, obviamente. Ok? Beleza? Primeiro conceito. O segundo conceito que eu quero que você saiba é que existe dentro das frases interrogativas, frases declarativas. E, ó, a frase silêncio, fogo, é uma frase o quê? Exclamativa. Agora, você olha para o seu filho e fala assim, ó, ele jogou o brinquedo no chão. Você olha para ele e fala assim, ó, pega. Pega. Você olha bravo para ele e fala, pega. Ou olha para ele e fala assim, pegue. Foi o quê? Foi uma frase imperativa, porque você deu uma ordem. Ok? Beleza? Então, preste atenção. Existem diversos tipos de frase. Declarativa, interrogativa, exclamativa, imperativa e optativa. Beleza? Você sabe o que é uma frase. Os cruzeirenses não fiquem tristes. Foi só um exemplo, viu? Foi só um exemplo. Mas o Cruzeiro fica aí na subjetividade, né, amigos? Ó, vamos lá. Segundo conceito. O segundo conceito fala a respeito de oração. Oração aqui não é o Pai Nosso, ok? Oração não é o que você faz na igreja. Oração não é o que você faz antes de dormir aqui para o português, não, beleza? Oração aqui é verbo. Oração é o quê? Verbo. PH, oração é o quê? Verbo. Tudo que tem verbo é chamado de oração. Então, olha só, uma oração não é nada mais que uma frase frasal. Então, peraí, eu estou dizendo que toda oração é uma frase. Toda oração é uma frase. Mas toda frase é uma oração. Toda oração é uma frase. Mas toda frase é uma oração? Fica o questionamento para você. É claro que não. Nem toda frase é uma oração. Se for uma frase nominal, por exemplo, ela não pode ser uma oração porque não tem verbo. Então, quando eu digo para você, todos os alunos do PH preparam-se para concurso. Eu sou um deles. Olha o que ele diz. Todos os alunos de PH preparam-se. Vamos achar, por gentileza, os verbos desta oração, por favor? Identifiquem aí para mim o verbo. Olha aqui o verbo. Prepare-se. Preparam-se, né? Outro verbo aqui, ó. Sou. Se eu tenho dois verbos, eu tenho quantas orações? Duas orações. Se eu tenho dois verbos, eu tenho quantas orações? Fala para mim. Duas orações. Perfeito. A menos que esses dois verbos que estão aqui, eles estejam colados um no outro, eu conto isso como duas orações. Se eu estiver com dois verbos colados um no outro, eu vou chamar isso de locução verbal. E a locução verbal, então, é o quê? Dois ou mais verbos. Então, quando eu digo, ó, assim, eu coloco ele está terminando a apostila. Ele está terminando a apostila. Observe que está terminando são dois verbos, o verbo estar e o verbo terminar. Quando eu tenho dois verbos juntinhos, um do lado do outro, eu tenho o que nós chamamos de uma locução verbal. Eu conto isso como sendo uma oração só, ok? Beleza. Então, aqui nesta frase, eu tenho duas orações, amigos. Perfeito? Então, oração é o quê, PH? Oração é verbo. E agora eu tenho o que é período. O conceito de período nada mais é que
Período é uma frase que possui uma ou mais orações. Então, o período vai sempre começar com letra maiúscula, ele vai apresentar verbo com toda certeza, até porque ele contém mais de uma oração, e ele termina com ponto de interrogação, ponto final ou ponto de exclamação, ou as reticências também. Agora, eu preciso ter muito cuidado, porque vírgula não termina período. E eu já vi prova de concurso, provas pedindo para nós o seguinte: quantas orações há no período acima? O aluno precisa identificar o que é frase, o que é oração e o que é período. Período começa com letra maiúscula e termina com ponto final, ou ponto de exclamação, ou ponto de interrogação, ou reticências. Vírgula termina período? Não. Dois pontos termina período? Não. Travessão termina período? Não. Aspas termina período? Não. Ok? Quem é que termina período, na maioria das vezes, será quem? O ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação ou as reticências. E aí eu vou ter um período simples. O que é um período simples? Ele contém uma única oração, certo? Ele contém uma única oração. Olha o que ele diz aqui, ó. Estudo hoje com apenas uma gramática. Olha o verbo aqui, ó. Aqui eu tenho verbo. Beleza? Quem é que estuda? Eu estudo hoje. Tem sujeito, tem tudo. Agora, eu tenho um verbo, então eu tenho quantas orações? Uma oração. Então, período simples. Agora, quando eu digo, os resultados foram ótimos, por isso ficamos satisfeitos. Eu tenho dois verbos, ó. Foram e ficamos. Dois verbos. Então, eu tenho quantas orações? Eu tenho duas orações, portanto, eu tenho dois períodos. Não, dois períodos não. Eu tenho um período que é composto. De novo, para você entender, eu tenho período simples e período composto. O período simples aqui, ele é composto de uma única oração. O período composto, ele tem mais de uma oração. Então, essa primeira oração aqui, que nós vamos grifar de amarelo, ela, ou de verde, olha só, ela só tem uma única oração. Esse período só tem uma única oração. Por quê? Só tem um único verbo. Agora, este período que eu vou grifar em azul, ele é um período contendo duas orações. Por quê? Porque ele tem dois verbos, ok? Então, eu preciso entender e diferenciar frase, oração e período. Volta um pouquinho se você não entendeu, para não esquecer e para frisar isso na mente, ok? Vamos lá. O primeiro parágrafo da crônica O Verão e as Mulheres, de Rubem Braga, diz, leia aí a questão e tenta fazer para nós, por favor. Dá um pausa aí e tenta fazer esta questão aqui. Pausa. Volta agora, amigo. Ó, talvez tenha acabado o verão. Há um grande vento frio cavalgando as ondas, mas o céu está limpo e o sol é muito claro. Duas aves dançam sobre as espumas assanhadas e as cigarras não cantam mais. Talvez tenha acabado o verão. Observando-se as orações e períodos, existem... observando as orações e os períodos existentes no parágrafo anterior, pode-se reconhecer, observe, pode-se reconhecer que o cronista escreveu 3 períodos. Vamos lá? Período começa com letra maiúscula e termina com ponto final. Então, comigo aqui, ó. Vamos lá. A caneta e a caneta de cor azul. Então, contando os períodos. Um período, começa outro período, termina outro período. Começa um período, ó, termina outro período. Começa um período, termina outro período. Começa um período, termina outro período. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4,
5 períodos. Então, eu já anulo a A, não pode ser, a B e nem a C pode ser. 5 períodos e 7 orações. Vamos lá, não posso cair em nenhuma pegadinha. Agora, ó, para saber a quantidade de orações, eu conto a quantidade de verbos. Vamos lá? Primeiro período, tenha acabado. Deixa eu colocar um marca-texto, que é uma forma da gente visualizar. E aí vou colocar o marca-texto de laranja. Ó, tenha acabado. Olha aqui, esse tenha acabado é o que nós chamamos de quê, gente? De locução verbal. Um verbo. Há um grande vento frio cavalgando as ondas. Ó, outro verbo. O céu está limpo. Ok? 2 aves dançam. As cigarras não cantam. Talvez tenha acabado o verão. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ué, mas ele está falando que pode ser 7. Cadê os outros verbos que estão aqui? Vamos lá, preste atenção. Ó, o sol é muito claro. Observe, então, que eu tenho mais um verbo. Observe também que eu tenho aqui, ó, outro, o verbo haver. Então, eu tenho quantos verbos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verbos. A resposta correta, 5 períodos e 8 orações. Beleza? Ok. Revise esse exercício aí para nós. Olha só. Assinale a alternativa que... Continuando, pessoal. Vamos lá. Exercíciozinho para a gente matar a nossa aula de hoje. Assinale a alternativa que é frase, mas não é oração. É frase, mas não é oração. Ou seja, o que ele está pedindo de nós? Ó, eu quero uma frase que seja nominal. Que tenha sentido, que seja nominal. Não precisa ter verbo. Por quê? Oração é verbo. Então, eu quero uma frase que não contenha verbo. Beleza? Às 4 em ponto, me casarei contigo no mais alto beiral, disse o pombo. Me casarei. Casarei é verbo, então não pode ser. Como a brisa é triste, ó o verbo ser aqui, não pode ser. Porque as andorinhas mais velhas enfileiravam-se nas cornijas. Ó, verbo enfileirar não pode ser uma frase nominal. Irônica, perguntou a pomba. Ó, o verbo aqui não pode ser. Que tarde azul. Cadê o verbo? Não tem verbo, senhores. Esta é a alternativa correta para nós, ok? Então, durante esta aula, você aprendeu oração, você aprendeu o que é sintaxe, o que é ordem direta e inversa, aprendeu também sobre frase, oração e período, ok? Um beijo, um abraço para você, até a nossa próxima aula. Ó, meu recadinho, último recado para você, 2 palavras. Não desista, ok? Continue, Senhor, continue. Um beijo, um abraço para você.